Bem-vindos à quinta mesa de debates do webinário Direito Eleitoral, promovido pela 12ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Campo dos Goytacazes. O tema agora será Caixa 2, lavagem de capitais e crimes conexos. Os palestrantes confirmados são o Dr. Diogo Mentor, advogado especialista em direito criminal, e o Dr. Paulo Ramalho, advogado criminalista, defensor público na Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e professor na área de Direito também. Agora, compondo essa mesa, nós temos na presidência a doutora Marcela Carvalhais, advogada, membro da Comissão de Direito Eleitoral da 12ª subseção, e como mediador, o doutor Robson Maciel, tabelião oficial de registro, ex-procurador-geral legislativo de Campos dos Goytacazes, mestre em Direito e professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC e RJ. Boa tarde a todos e passamos agora a condução dos trabalhos para a doutora Marcela. Boa tarde a todos. Mais uma vez eu retorno à composição da mesa de debate, cumprimentando os palestrantes e proclamando a minha grande admiração por todos. Me cabe apresentar o assunto em tela, lavagem de capitais e crimes conexos. Tema bastante polêmico que resultou em inúmeras interpretações dos profissionais do direito espalhados por todo o território nacional quanto à respectiva competência, motivo de grandes e valiosos debates que ainda perduram pelo nosso meio jurídico. O STF, em março de 2019, no inquérito 4435, se reconciliou com o julgamento pátrio, seguiu os preceitos da Constituição Federal e demais normas do arcabouço jurídico brasileiro, firmando entendimento pela competência da Justiça Eleitoral em julgar crimes comuns conexos aos eleitorais. Consequentemente, definiu-se que os crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro conexos com o crime de falsidade ideológica eleitoral, previsto no Código Eleitoral Brasileiro, apelidado de Caixa 2, deverão ser julgados pela Justiça Eleitoral. Cabe enfatizar que as investigações e denúncias nestes episódios permanecem inalteradas de competência da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Infinitos argumentos contrários ou a favor foram apontados no decorrer desta aplicabilidade, permeando desde o interesse democrático, a terminologia sobre definição de juiz de direito, o problema estrutural pela logística dos juízes estaduais atuarem em primeira instância e a necessidade de um corpo permanente, passando pela famigerada teoria da conspiração, o clamor social, até alcançar a questão mais levantada, o futuro da Lava Jato. Em oportuno, serão abordados os crimes acima tipificados e sua correlação com a realidade brasileira, trazendo casos odiernos e processos que envolvem a corrupção neste país. Essas questões serão explanadas pelos nossos ilustres palestrantes, nos fazendo refletir e constatar pontos de vista divergentes, mas bem justificados e fundamentados, cabendo a cada ouvinte criar a sua própria conclusão a respeito. Assim, passo a palavra ao Dr. Diogo Mentor para dissertar sobre lavagem de dinheiro decorrente de Caixa 2, nos trazendo seu vasto conhecimento sobre a matéria criminal. Por favor. Boa tarde a todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao convite, cumprimentar todos os presentes, todos os integrantes da mesa, o que faço em nome da presidente, doutora Marcela Carvalhais. Agradeço aqui o convite que me foi feito pela doutora Priscila Marins, também pelo meu queridíssimo amigo Robson Maciel. Quero dizer que é um prazer poder estar te vendo aqui, ainda que através do computador, ainda que não seja presencialmente, como você bem falou quando nós conversamos aqui antes do evento, infelizmente agora a gente não vai poder mais tomar um vinho depois do evento, mas quero dizer que é um prazer poder estar contigo aqui, não só com você, mas com todo mundo, saber que todos estão bem nesse momento difícil aí que todos nós estamos vivendo. Não posso deixar de cumprimentar especialmente ao Dr. Paulo Ramalho, um grande amigo, um ícone, sem dúvida nenhuma, falo isso sem nenhum medo de errar, que é um ícone da advocacia criminal brasileira, a pessoa com quem eu tive a sorte, o prazer
a honra de trabalhar e de aprender muito à época, né, antes de eu ingressar na advocacia criminal, quando eu ainda era servidor do Poder Judiciário, durante o período que eu estive à frente da seção criminal, órgão do qual o Dr. Paulo Ramalho era o defensor público titular, né, e que agora foi extinto, né, a seção criminal foi transformada em grupos de câmaras criminais, mas naquele período tive a oportunidade de trabalhar junto lá com o Dr. Paulo Ramalho, assistir às suas atuações e, sem dúvida, foi uma escola que eu tive o prazer de desfrutar e que poucos têm esse privilégio. Então, quero dizer que é uma honra poder estar pela primeira vez compondo uma mesa aqui ao lado do Dr. Paulo Ramalho. Bom, sobre o nosso assunto, a doutora Marcela Carvalhães fez uma introdução bastante pertinente, né? A gente teve uma alteração sobre o entendimento acerca da competência para processar e julgar os crimes conexos aos crimes eleitorais, né? A partir dessa recente decisão do Supremo, e a partir disso diversos delitos, como é o caso da lavagem de capitais, passaram a ficar, né, a estar abrangidos sob a competência da Justiça Eleitoral. E aí, a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer, né, que é o que vai nortear a nossa fala aqui, é a seguinte: é possível imputar um crime de lavagem de dinheiro através de doação de campanha? A doação de campanha seria um meio idôneo para se configurar um processo de lavagem de dinheiro? Essa me parece ser a pergunta-chave aqui que nós precisamos responder. E como toda boa pergunta, ou melhor, como toda boa resposta no direito, né, aqui também não é diferente. A melhor resposta para essa pergunta é aquela célebre resposta: depende. Né? Tudo depende da forma como os atos são praticados, tudo depende da maneira através da qual as doações são realizadas e, mais do que isso, né, acima de tudo, depende da intenção do agente, tanto ao fazer a doação de campanha, e aí isso vai refletir exatamente na forma através da qual essa doação é realizada, quanto também na intenção do agente de utilizar esse mecanismo para fins de lavar dinheiro. E aí, para responder essa pergunta, a gente precisa entender um pouco, e eu vou tentar ser bem objetivo nesse ponto, sobre o que constitui a lavagem de dinheiro, o que caracteriza a lavagem de dinheiro. Me parece que, atualmente, essa discussão, né, as pessoas têm passado batido, né? Tem essa discussão sobre o que constitui efetivamente o delito de lavagem na prática, né? Apesar de a doutrina se debruçar sobre esse tema de forma bastante aprofundada, a gente tem diversos manuais de lavagem de dinheiro que são excelentes aqui, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas, apesar disso, me parece que na prática, né, na praxe judiciária, no dia a dia forense, na justiça criminal, esse debate de certa forma, superado de uma forma muito simples, né? Sem um aprofundamento teórico robusto, né? Importante. A lavagem de dinheiro hoje se transformou praticamente num crime coringa, né? O professor Andrei Zenkner costuma dizer, e eu concordo plenamente com essa afirmação, que hoje em dia qualquer delito que tenha um proveito econômico pode ser transformado numa lavagem de dinheiro, né? No ano passado, no Seminário Internacional do IBCCRIM, o professor Andrei Zenkner deu uma palestra sobre lavagem de dinheiro, onde ele fez um desafio que eu assino embaixo, assim, eu ratifico inteiramente. Ele disse assim para a plateia, né, que estava presente, ele falou: olha, eu desafio qualquer um aqui presente a me narrar qualquer delito que tenha algum proveito econômico, pode ser inclusive um furto de celular.
foi o exemplo que ele deu. Eu transformo essa narrativa numa lavagem de dinheiro. E ele tem razão, né? Porque, como eu falei, acaba que o debate, o delito de lavagem de dinheiro, ele possui definições, né? Possui elementos normativos, elementos subjetivos tão complexos que essa complexidade acaba viabilizando a superação desse debate de uma forma um tanto quanto rasa. E aí você permite que qualquer delito, como o professor André Zenkner falou, seja transformado numa lavagem. E a lavagem de dinheiro, no entanto, ela não é exatamente isso, né? Você praticar um crime, obter um proveito econômico a partir da prática desse crime, e transformar esse proveito econômico num outro objeto, diferente daquele que foi decorrência direta do crime antecedente praticado, isso por si só não é lavar dinheiro, né? Muitas vezes isso vai configurar o exaurimento do crime antecedente, né? Ninguém que pratica um crime com o objetivo de ter um proveito econômico faz isso para pegar esse proveito e guardar, ficar lá guardado, apreciando. A pessoa faz isso para transformar isso num bem, num direito, num valor, numa outra, enfim, num outro proveito decorrente diretamente do delito. Mas isso não significa necessariamente que ele esteja lavando dinheiro, porque existem duas nuances principais, né, apesar de todo o debate sobre a lavagem, que, enfim, seria uma exposição longa, mas existem dois pontos principais que acho que são os que precisam ser ressaltados, que vão diferenciar a lavagem de dinheiro do exaurimento do crime antecedente ou até mesmo da prática de um outro delito que eu já vou mencionar. Esses elementos são, primeiro, a lavagem de dinheiro ela se constitui de um processo de reciclagem do capital obtido de forma ilícita, né? Então, você não lava dinheiro com um ato, né? Um determinado ato ele pode ser parte desse processo, né? Ele pode a dissimulação de um bem obtido ilicitamente, a ocultação, enfim, diversos atos que são praticados com a finalidade de lavar dinheiro, eles, né, como eu disse, constituem um ato desse processo, mas não o processo em si, né? E, além disso, esse processo de reciclagem do bem obtido ilicitamente, ele demanda que o agente tenha essa intenção, a intenção de transformar esse ativo obtido de forma ilícita num ativo que possua aparência lícita e reingressar com esse ativo no mercado formal. Não basta o agente ter a intenção de fruir desse ativo obtido ilicitamente. O sujeito praticou um ato de corrupção, por exemplo, corrupção passiva, recebeu um dinheiro ilícito e foi lá e comprou um imóvel, né, e colocou esse imóvel em nome de terceiro. Isso pode até constituir um ato de lavagem, mas a gente precisa entender se a intenção do agente era unicamente fruir daquele capital ilícito que ele obteve, ou se a sua intenção era, de fato, ocultar a natureza ilícita desse bem para reintegrá-lo no mercado formal com uma aparência lícita, né? E aí, esse ponto, né, sobre a intenção do agente é que talvez seja a questão mais complexa da lavagem de dinheiro, que é identificar o dolo da lavagem, né? Por que eu digo isso? Por que eu penso que talvez seja uma das discussões mais complexas sobre o delito de lavagem de dinheiro? Porque, diferentemente da maioria dos delitos, a lavagem de dinheiro, o dolo da lavagem de dinheiro, o elemento subjetivo da lavagem de dinheiro, ele possui uma característica que é a seguinte: os elementos que compõem o dolo, e aí eu vou tentar ser o mais objetivo nesse ponto, porque, na realidade, a gente, para entender melhor essa discussão, a gente precisaria passar por toda a discussão de teoria do crime e especificamente sobre as teorias e as regras que vão definir quais são os elementos que compõem o dolo. Mas partindo-se do princípio, né, de que majoritariamente se adota, até por força
de lei, né? Até porque o nosso Código Penal, isso é até objeto de crítica da doutrina, mas o nosso Código Penal ele adota, o próprio Código estabelece uma definição de dolo no artigo 18, e aí, partindo-se dessa premissa, o dolo no direito brasileiro ele é constituído de dois elementos, que são os elementos volitivos e os elementos cognitivos, né? Então, em relação especificamente no crime de lavagem, esses elementos eles são direcionados para objetos absolutamente distintos. Por quê? A doutrina vai dizer de forma unânime que o elemento cognitivo da lavagem, né, o conhecimento da prática da lavagem de dinheiro, ele está direcionado para algo prévio à lavagem, que é o conhecimento da ilicitude do bem que é objeto de reciclagem. Então, assim, o agente, para responder pela lavagem, ele tem que, primeira coisa, saber que aquele bem, ou dinheiro, o valor, enfim, aquele ativo foi obtido de forma ilícita, que é algo que acontece antes do próprio processo de lavagem em si mesmo considerado, né? É o crime antecedente. E, por outro lado, a vontade do agente, o elemento volitivo do dolo, ele é direcionado a algo posterior ao próprio processo de lavagem, que é justamente o reingresso desse bem na economia formal com aparência lícita. E é aqui que eu digo que se faz a diferenciação entre a lavagem e um outro crime que eu falei que mencionaria depois, que é o crime de favorecimento real. O professor Pier Paolo Bottini ele vai dizer que a única diferença entre o delito de lavagem e o delito de favorecimento real é uma diferença qualitativa, né? É uma diferença de dolo, porque enquanto no favorecimento real você tem a simples intenção de ocultar o bem, né? O elemento normativo ocultação, ele também está presente no favorecimento real, mas enquanto o favorecimento real se limita a essa intenção de ocultação, na lavagem exige-se uma intenção de ocultação qualificada, que é você transformar, além de você ocultar, para além da ocultação, você transformar esse ativo num ativo aparentemente ilícito. É isso que vai permitir a diferenciação, inclusive, das penas do delito de lavagem de dinheiro e do delito de favorecimento real. Então, quando a gente voltando aqui para o nosso tema, né, que é a questão da doação de campanha, da doação eleitoral, a gente não pode afirmar peremptoriamente que, ao fazer uma doação de campanha, o sujeito estaria lavando dinheiro, ainda que esse dinheiro utilizado para fazer a doação seja um dinheiro obtido por meios ilícitos, né? Por quê? Primeiro, a gente precisa saber se esse agente que está fazendo a doação e se o agente que está recebendo a doação, se eles têm ciência, ambos, né? Se ambos têm ciência da origem ilícita do capital. Porque se só um tiver ciência e o outro não, a gente não vai poder dizer que esse mecanismo foi um mecanismo criado e concatenado para fins de ocultação desse capital. Segundo ponto, a gente precisa saber se a intenção do agente era efetivamente reciclar o capital. E para isso, a gente precisa analisar alguns elementos que possam indicar a existência dessa intenção ou não. E nessa perspectiva da lavagem de dinheiro mediante doação de campanha, eu acho que o principal ponto que vai indicar a presença desse elemento volitivo é a forma através da qual essa doação se materializa. Por quê? Se a gente está falando de uma doação de campanha oficial, né? O sujeito vai lá, doa oficialmente aquele valor para a campanha lá do fulano, né? Declara essa doação, o candidato também declara nas suas contas lá junto à Justiça Eleitoral que recebeu o valor X do ciclano lá na sua conta de campanha. Me parece que a gente, nesse caso, não pode falar em lavagem de dinheiro, porque como se estabeleceria essa intenção do agente de reciclar o capital se ele está fazendo isso por meios oficiais, né? Nesse caso, me parece que sequer haveria uma ocultação, porque o sujeito está fazendo uma doação
oficial, né? A própria Justiça Eleitoral estaria apta a identificar quem é o doador, quem recebeu, qual foi a quantia doada. Então, isso, para mim, já descartaria a possibilidade de se falar em lavagem de dinheiro. Doutor Diogo, 3 minutos para a sua conclusão, por favor. Pois não, muito obrigado. E, por outro lado, se essa doação, né, ela é realizada de forma subreptícia, né, de forma oculta, por meios não oficiais, e aí a gente estaria falando da possibilidade, da hipótese do Caixa 2, aí talvez a gente pudesse falar em lavagem de dinheiro, porque, em tese, esse dinheiro estaria sendo doado, esse dinheiro estaria sendo circulado de forma oculta. Só que, para se afirmar que essa doação não oficial, esse Caixa 2, constitui um processo de lavagem, a gente não consegue fazer essa afirmação de forma peremptória a partir desse único ato. A gente precisa saber se essa doação ela constitui um elemento de todo esse processo de lavagem, né? Se ela constitui um elemento de afastamento desse capital da sua origem ilícita, de ocultação do verdadeiro proprietário desse dinheiro, de reingresso desse dinheiro na economia formal com aparência lícita. E aí, somente se a gente conseguir identificar todas essas características é que a gente poderia falar em lavagem de dinheiro através da doação eleitoral. Então, acho que era isso que a gente poderia falar aqui rapidamente sobre o tema. É um tema muito rico, são diversas outras discussões que ele acarreta, mas acho que, para o nosso objetivo aqui, essas eram as minhas considerações. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, doutor Diogo. Nós ficaríamos aqui ouvindo você falar por muitas e muitas horas. Perfeitas suas colocações, mas neste momento vamos ouvir as explanações do doutor Paulo Ramalho, que enriquecerá nosso debate com a sua exímia experiência e brilhante atuação. Por favor, doutor Paulo. Bom, me ouvem? Todos me ouvem, por favor? Eu quero inicialmente agradecer à Ordem dos Advogados, à Subseção Campos, a minha dileta amiga e companheira Priscila, a nossa presidente, quem saúda, a doutora Marcela Carvalhais, Diogo, meu dileto amigo e companheiro, a quem agradeço as palavras iniciais a me dirigida, e vou tentar contribuir um pouquinho para essa conversa, que é bastante curta, bem limitada no tempo. Eu sou meio aristotélico, então eu acho que a gente deve começar definindo os termos que se empregam. E o primeiro problema, que eu acho que, sobretudo, o estudante que nos ouve, a pergunta que eles devem estar se fazendo é o seguinte: o que é Caixa 2? Qual a lei que pune o Caixa 2? O que é Caixa 2? No sentido vulgar, tudo que é Caixa 2 é dinheiro não contabilizado. Mas o direito penal brasileiro não tem nenhum crime específico que se chame de Caixa 2. Não há esse tipo penal no direito brasileiro. O que se assemelha a isso, no que é utilizado como chamado de Caixa 2, do ponto de vista técnico, são dois crimes que podem ser cogitados. Um deles está regulado na Lei do Colarinho Branco, que é o artigo 11 da Lei do Colarinho Branco, que estabelece que constitui crime, no seu artigo 11, manter ou movimentar recursos ou valor em contabilidade paralela. Esse é o tipo que se usa como Caixa 2. A Lei de Colarinho Branco, embora ela não seja destinada especificamente às pessoas naturais, às pessoas comuns, e sim a empresas e pessoas que lidam no mercado financeiro, ela se aplica a todas as pessoas de alguns tipos, como, por exemplo, em manter capital no exterior não declarado à Receita Federal. Tema, aliás, que vai sofrer uma consequência grave, porque o Banco Central acaba de alterar esse limite e passou a dizer que a obrigação de comunicar recursos do exterior só ocorre quando esse valor for superior a $1 milhão.
Então, isso vai gerar uma grande discussão, né? Essa resolução é recente do Banco Central, que vai gerar uma confusão de descriminalização, considerando que a norma que diz não declarada é uma norma em branco e a obrigação de declarar esse dinheiro está inserida, evidentemente, em resoluções do Banco Central. O que não se confunde, entretanto, com o delito de sonegação fiscal, porque um sujeito pode ter conta no exterior, não declarar, não ser crime e também não declarar esse dinheiro no imposto de renda. Então, a lei que se vai cogitar é a lei de sonegação, a 8.130. Sonegar, suprimir ou reduzir tributos obtindo rendimentos. Então, é um emaranhado de leis que vai gerando essa confusão. Uma outra hipótese, em que também se chama de Caixa 2, e nesse ponto ela vai atrair a competência da Justiça Eleitoral, por força da conexão, é a chamada falsidade ideológica eleitoral. Porque, como não há um tipo específico de Caixa 2, nós temos que trabalhar ou com a lei do colarinho branco, o artigo 11, contabilidade paralela, ou com o artigo 350 do Código Eleitoral de falsidade ideológica. Reconhecido a falsidade ideológica, isso, por conexão, vai atrair todos os outros crimes, inclusive o crime de lavagem de capital. Porque a lei demais, né? Já era tempo de tentar consolidar, numa única lei, toda a proteção aos bens jurídicos que se referissem ao sistema financeiro e à proteção tributária. Mas o país é bastante confuso nisso e é uma legislação bastante esparsa que dificulta o estudo e dificulta até mesmo os professores. Então, Caixa 2 é isso. Caixa 2 é, juridicamente, ou a contabilidade paralela do artigo 11, ou a falsidade ideológica do artigo 350 do Código Eleitoral. Muito bem. Agora, no delito de lavagem de capitais, há muita confusão, porque a legislação é ruim. E o Brasil assiste um momento de verdadeira esquizofrenia legislativa. Ora, a lei avança no sentido progressista e fica mais liberal. Ora, a lei regride e passa a ser altamente repressiva, como se fosse um processo esquizofrênico. A elaboração de legislação, ela pressupõe progresso, evolução de valores, de democracia, de implemento de regras internacionais, devido ao processo legal, mas como o parlamento brasileiro, como, aliás, em geral, todos os que exercem cargos públicos brasileiros sofrem do mal do século, que é a demagogia, então o momento político, ora, faz com que se elabore uma lei altamente repressiva e, ora, uma lei altamente liberal. Fica alguma coisa sem sentido. Por exemplo, editar agora uma nota de R$200. Isso não tem pé nem cabeça, é a coisa mais estúpida e imbecil que qualquer criança percebe, vai demandar um gasto de dinheiro absurdo e tem uma ação que tenta impedir a emissão dessa moeda, já no Supremo Tribunal Federal, na relatoria da ministra Carmen Lúcia, que não deu liminar, que eu acho que deveria ter dado e impedir. Até porque se diz que a nota de R$200 vai facilitar o modus operandi de Caixa 2, etc. Mas, de toda sorte, sobretudo em campanha eleitoral, não se pode perder de vista os parâmetros mínimos de interpretação de uma norma jurídica. O delito de lavagem de capital passou por várias transformações. Antes, ele tem sempre um delito antecedente. Para se falar de lavagem de capital, há que existir um delito antecedente. E esse delito antecedente tem que ter gerado recursos, bens, dinheiro, capitais do sentido estrito, direta ou indiretamente. Aqui começa o primeiro problema. Desculpa a expressão, mas é uma boçalidade generalizada em que muitas denúncias, e a boçalidade não se dirige àqueles que a praticam, se dirige ao erro de hermenêutica que se pratica. É muito comum encontrar-se denúncia em que se diz que o delito antecedente da lavagem de dinheiro é o delito de sonegação fiscal. O sujeito deixou de declarar o imposto, declarar no seu rendimento, nas suas receitas, e que esse dinheiro seria produto do crime, e, portanto, ele converteria em dólar, em ouro, em outros ativos, e aí assim estaria lavando dinheiro. Isso é uma bobagem, porque o dinheiro sonegado não é a sonegação que gera o dinheiro. O que gera o dinheiro é outra atividade.
da sonegação em si não resulta crime de lavagem de dinheiro. Porque a empresa pode receber dinheiro, ou a pessoa física, dando aula, vendendo produtos, vendendo serviços. E esse dinheiro que ela recebe, ela simplesmente não declara esse dinheiro em imposto de renda. Ela não declarou, sonegou, mas não lavou. Por que não lavou? Porque o dinheiro não foi gerado pela sonegação. O dinheiro foi gerado por uma outra atividade que, por acaso, é lícita. Então, o dinheiro que é objeto, o capital, né? O capital que é objeto da lavagem de dinheiro, ele tem que ser adquirido de uma atividade ilícita. O tráfico de drogas, por exemplo, o escritório do crime, o assassinato de pessoas mediante remuneração. É uma bobagem falar em lavagem de dinheiro, tendo como pressuposto o crime antecedente o delito de sonegação fiscal. Como é igualmente bobagem falar que doações eleitorais também podem ser objeto de lavagem de dinheiro. A doação eleitoral não é a doação que caracteriza o ilícito. O que caracteriza o ilícito é a forma de obtenção do dinheiro doado. Se o dinheiro doado foi obtido, se a gente pega uma grande construtora, uma grande empresa, que ela tem muitos recursos, recebe muitos recursos, e essa grande empresa pega esses recursos e doa, esses recursos não foram obtidos ilicitamente. Esses recursos foram obtidos licitamente. Ele recebeu pagamento de obras por fora, mas esse receber pagamento de obras por fora é sonegação e não lavagem de dinheiro. O dinheiro ele tem que ser gerado por uma atividade ilícita. Eu não posso buscar a ilicitude desse dinheiro na fase posterior à sua obtenção. Eu tenho que buscar a ilicitude concomitantemente ao momento da obtenção. O que é clássico da corrupção? O sujeito corrompe um servidor, não é? Ele corrompe o servidor, e aí o particular corrompe a empreiteira, paga a esse servidor um valor para ganhar a licitação, etc. A empresa comete o crime de corrupção e o servidor, se ocultar ou dissimular esses bens e valores, ele pratica o ilícito de lavagem de dinheiro, independente da outra empresa ter pago ou não. Porque há vários crimes de lavagem de dinheiro por equiparação. Aquele que recebe o dinheiro lícito, que teve origem lícita naquele que o pagou ilicitamente, pode responder pela lavagem de dinheiro. Agora, aquele que recebeu o dinheiro licitamente e não o declarou, ele paga sonegação fiscal e corrupção. Agora, a corrupção vai gerar um outro problema. Perdão, a sonegação fiscal. Quando se põe a sonegação fiscal no delito conexo, vejo meu amigo Luiz Paulo Viveiros de Castro presente, quero cumprimentar, não sei se ele está com o microfone, mas certamente está com o áudio. É bom que ele me corrija, serve como meu revisor. Então, o grande equívoco dessa história é o seguinte: a ilicitude do dinheiro é na obtenção do dinheiro. Quando eu sonego impostos, o fato de eu sonegar não gera dinheiro para mim. O dinheiro já foi gerado antecedentemente. E, portanto, a lavagem, o delito de sonegação fiscal nunca será, a menos que se delire, objeto, o delito antecedente do crime de lavagem de dinheiro. A mesma coisa que acontece com o Caixa 2. O Caixa 2, veja só, ele é o oposto. O sujeito que tem dinheiro de origem mesmo ilícita, doa esse dinheiro para uma campanha, ele transfere a propriedade. Ele não lavou o dinheiro, ele não ocultou, não dissimulou. Agora, o outro que recebeu esse dinheiro, que conhece a sua origem ilícita, se ele o converte em ativos, pode responder por um dos delitos equiparados
dos tipos derivados dos parágrafos da lei de colarinho branco. Esse é um problema. Um outro problema que eu quero chamar a atenção, sobretudo, dos estudantes e tal, não sei se vai haver debate, obviamente estou... Doutor Mentor, por gentileza, 2 minutos para as suas conclusões, por favor. Pois é, falei para o Luiz Paulo, não precisa dar um vermelho assim de cara, nem me deu vontade. Mas, enfim, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, que é um tema já muito debatido no mundo e pouco debatido no Brasil, é o problema da prática do delito de lavagem de dinheiro na modalidade comissiva por omissão. É aí que entra uma teoria que se discute há mais de 50 anos nos Estados Unidos e ela começa a chegar agora no Brasil, que é a chamada teoria da cegueira deliberada. Às vezes, um sujeito toca uma empresa, um agente financeiro, um corretor, e ele tem um executivo. E esse executivo só faz botar dinheiro para dentro, só faz botar dinheiro para dentro. E ele percebe aquele dinheiro para dentro, claro que ele tem participação no dinheiro, esse executivo. Mas esse dono da empresa, o presidente da empresa, ele não quer tomar conhecimento como ele conseguiu aqueles resultados. Este é um dos problemas que vem surgindo atualmente no Brasil. A teoria da cegueira deliberada, utilizada nos Estados Unidos, já nos anos de 40 ainda, diz o seguinte: esse sujeito executivo, ele deliberadamente não quer tomar conhecimento das coisas porque ele tem proveito das coisas. E aqui no Brasil eles querem equiparar, como já se fez nos Estados Unidos no passado, que a conduta dele é a conduta de dolo eventual, que como o sujeito mexe e toca os negócios a mando dele, ele assume o risco de que esses negócios possam ser ilícitos ou ter objeto ilícito ou resultar em ganhos ilícitos. Em primeiro lugar, para que haja concurso de pessoas, e aqui seria um caso típico de concurso de pessoas, porque há uma comunhão de interesse, um adere à vontade de outro. Para começar, tem que ter o chamado elemento, a homogeneidade de elementos subjetivos. E não pode haver um crime em que um agente seja com dolo eventual e o outro com dolo direto. Isso é impossível, não dá para explicar aqui, é só para convidar os estudantes a refletir. Então, isso é impossível, a falta de homogeneidade. E segundo, não há crime se em todas as condutas não houver relevância causal. O sujeito que é executivo de uma empresa e nada faz, não toma conhecimento, essa empresa ganha lucros, porque um executivo pratica ato ilícito, ele não pratica conduta nenhuma. E, portanto, ele não está dentro do processo causal daquele resultado. A menos que se diga, todo diretor de empresa, todo dono de empresa, tem posição de garantidor em relação a todos os seus empregados. Então, ele seria um crime comissivo por omissão, porque ele tinha, na forma do artigo 13, agora eu fiquei rápido, porque não tem mais jeito, na forma do artigo 13 do Código Penal, ele tinha o dever de agir. Mas será que o dono, o acionista principal, o controlador de uma empresa, tem o dever de fiscalizar os atos dos seus empregados, dos seus executivos? É evidente que não. Isso é uma tarefa impossível, sobretudo em grandes conglomerados, empresas de capital aberto. Consequentemente, a teoria da cegueira deliberada ela não pode ter aplicação no direito brasileiro, até porque nós adotamos a chamada teoria monista ou unitária, em que o crime do autor e do partícipe é um só, salvo algumas exceções, ao contrário do que acontece no direito americano e no direito de outros países. Então, esses eram os pontos, meu amigo Luiz Paulo. Se eu extrapolei, lembre-se que eu sou defensor público, a minha prorrogação é até em dobro. Então, agradeço a participação, estou aqui à disposição. Se tiver debate, vou colaborar. Quero agradecer a todos, especialmente mandar um beijo para a Priscila, para o Luiz Paulo e para o mentor. Não mando para os outros, porque não temos tanta intimidade assim, mas tenho certeza que nutro por vocês uma grande admiração, respeito e afeto. Muito obrigado. Obrigada, doutor Paulo. É uma honra ouvi-lo. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer a presença do doutor Luiz Paulo Viveiros de Castro, dizer que eu admiro muito e que me sinto muito honrada em tê-lo aqui em nossa mesa. Tá bom? Agora, por derradeiro, eu vou apresentar o doutor Robson Maciel, o precursor desta Comissão de Direito Eleitoral, pessoa que muito admiro e tive o prazer de trabalhar nas eleições de 2016, para que ele promova o arremate, indagando sobre crimes conexos e apresentando as problemáticas sobre os temas aqui discorridos. Por favor, doutor Robson.
Doutor Robson, seu som está desativado. Boa tarde a todos. Acho que já boa noite, né? Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui na companhia dessa comissão que eu tanto admiro, gosto de todos os membros. Cumprimentar a doutora Priscila, presidente da comissão, minha querida amiga, que vem fazendo um trabalho maravilhoso, e esse evento, obviamente, demonstra todo esse trabalho na companhia dos demais membros. Cumprimentar a doutora Marcela Carvalhais, minha amiga querida também, que preside essa mesa, e, obviamente, todos os membros da Comissão de Direito Eleitoral. Meu amigo Cristiano Miller, não sei se está presente, mas também quero deixar aqui um forte abraço por ter apoiado essa comissão, da qual eu fiz parte, e está apoiando esse evento, mesmo aqui por essa nova tecnologia, né, por conta da pandemia, mas nada disso consegue nos parar. Meu amigo Diogo Mentor, meu irmão querido, a gente não pode se encontrar ainda, mas eu tenho certeza que em breve estaremos juntos. Doutor Paulo Ramalho, a gente não se conhece pessoalmente, mas obviamente que é uma referência para todos nós, pela importância que tem na atuação do direito penal em todo o nosso país. Eu vou ser breve nos cumprimentos para a gente passar efetivamente ao tema. Esse é um tema muito instigante, que interessa a muita gente, e duas palestras brilhantes enfrentaram muito bem a discussão acerca do crime de lavagem de dinheiro, na verdade, um crime, como o doutor Paulo Ramalho bem colocou, que não existe, não há um tipo penal para essa conduta. O doutor Diogo abordou, como sempre, de forma maestral a questão da lavagem de capitais, e eu aqui venho, de algum modo, tentar trazer alguns elementos para enriquecer o nosso debate. Sempre que eu penso nesse tema de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, me vem à mente algumas palavras-chave que, pela necessidade de discussão que isso envolve. As palavras são financiamento eleitoral. Eu acho que esse é um tema-chave para essa discussão, porque toda essa discussão surgiu ali a partir do ano de 2014, quando as empresas brasileiras financiavam as campanhas eleitorais de forma absoluta no processo eleitoral brasileiro, envolvendo os dois maiores partidos da época, PT e PSDB, e nesse ambiente surgiu toda essa operação Lava Jato, onde essa discussão acerca de lavagem de dinheiro, Caixa 2 e crime eleitoral começou a ser discutida. Eu entendo que, por conta de alguns desdobramentos, principalmente desdobramentos atuais, o tema também instigante e que tem tudo a ver com isso é a imunidade parlamentar, porque gira também em torno do foro adequado para julgar as pessoas que estão envolvidas nessas condutas. O aparelhamento e a vocação da justiça eleitoral, quando a gente fala da competência para examinar esses crimes, essas condutas decorrentes de toda essa dinâmica de fluxo monetário entre empresas, políticos, pessoas físicas ou não, a Operação Lava Jato em si, o julgamento, as delações premiadas, que é outro tema complexo, a questão das provas que são obtidas ou não a partir do depoimento das pessoas que vão lá e dizem sobre eventual crime, eventual conduta, se é possível ou não condenar um político, um agente público ou até mesmo determinar punições a empresas. Esse não seria um nome muito correto, né? As punições à empresa, mas os acordos de leniência, enfim, toda essa dinâmica decorrente da declaração de pessoas, muitas vezes desacompanhadas de provas. Nós temos aí na história recente do Brasil um marco temporal a respeito disso que eu estou falando, de julgamentos que ocorreram, salvo melhor juízo, exclusivamente baseado em depoimentos
e depois uma mudança interpretativa do próprio Supremo. E eu trago essas palavras-chave para tentar apimentar um pouco a discussão e deixar duas provocações, uma para cada palestrante. A primeira provocação eu queria deixar para o doutor Paulo Ramalho no seguinte sentido. O favorecimento fazendo um preâmbulo, primeiramente, o seguinte. A Operação Lava Jato ela girou em torno, segundo os procuradores e os delegados que investigaram, no esquema... Robson, você pode sintetizar a pergunta, porque o tempo já está extravasando. Tudo bem. Pois não. Obrigado. A Operação Lava Jato girou em torno do favorecimento de empresas, segundo quem denunciou os envolvidos. O favorecimento dessas empresas para aquisição de contratos configuraria o crime de lavagem de capitais, o crime antecedente que o senhor colocou? O favorecimento dessas empresas seria capaz de configurar o crime antecedente? E para o doutor Diogo Mentor, eu gostaria de deixar uma segunda pergunta. As recentes decisões sobre a Operação Lava Jato, as discussões acerca dessa operação, a questão da competência da Justiça Eleitoral ou não, e tudo o que aconteceu decorrente dessa operação, foi bom ou ruim no aspecto jurídico para o Brasil? Muito obrigado a todos. São essas as perguntas, por favor. Doutora Marcela, me ouve? Doutora Marcela, me ouve? Doutor Robson, me ouve? Ouço sim, doutor. Ouvimos sim, doutor. Eu perdi uma parte da pergunta, porque o meu som ficou ruim aqui. Dá para sintetizar para mim de novo? Pois não. A pergunta para o senhor é a seguinte: o favorecimento de empresas para a aquisição de contratos públicos, esse favorecimento declarado pelos procuradores da Operação Lava Jato, seria capaz de configurar o crime de lavagem de dinheiro? Seria o crime antecedente exigido pela norma? Bom, a mudança da lei de lavagem de capital, antigamente, ele especificava os crimes antecedentes, né? O colega sabe muito bem disso. Agora, ele generalizou, dizendo que o recurso pode ser proveniente, direto ou indiretamente, de qualquer ilícito penal, o que pode, inclusive, até vir da contravenção penal. Os delitos que gravitam em torno das licitações são os delitos da Lei 8666. Há vários delitos na Lei 866, como fraudar o processo licitatório, dispensar a licitação quando inexigível. Agora, vejam bem, fraudar o processo licitatório, para usar os mais comuns. A jurisprudência já se consolidou que nos delitos da 8666 tem que haver prejuízo ao erário. Se não houver prejuízo ao erário, nem os delitos da 8666 têm. Isso começou pelo fato de que, algumas vezes, o administrador ele tinha que dispensar, ele não podia dispensar uma licitação, porque tinha ampla concorrência no fornecimento daqueles bens, e ele dispensava a licitação. E aí, como o país é muito multifacetário, surgiram algumas situações estranhas. O cara fazia uma licitação, apareciam preços gigantes, e ele honestamente procurava uma outra empresa, diretamente pagava, e o preço era menor do que todos os outros. E aí a jurisprudência começou a entender o seguinte: esse sujeito zela pelo dinheiro público, ainda que agindo de uma forma meio atabalhoada, e como é que esse cara vai cometer crime se ele não causou lesão ao erário? Agora, vejam só, a licitação em si não produz dinheiro, não gera capital. O que gera capital é a execução do contrato, e não a licitação em si. Se o sujeito paga para ganhar a licitação, ou se ele faz um conluio entre outros licitantes para partilhar a licitação, não. Há trabalho. O que pode haver é um superfaturamento de trabalho. Então, o empresário, na verdade, não obtém o dinheiro da obra
tendo por origem uma atividade ilícita. Ele tem uma atividade lícita. A atividade ilícita dele foi fraudar o processo licitatório. Mas a só fraude do processo licitatório não gera recurso. O que gera recurso, salvo algumas situações especiais que aconteceram no Brasil, que o sujeito fraudou o processo licitatório, comprou respiradores, os respiradores, na verdade, não existiam, aí é diferente. Aí é uma organização criminosa nítida, até porque foi feita em todo o Brasil. São situações diferentes. O que é preciso entender é que o bem ou o dinheiro lavado, né, ou tornado lícito, ele tem que ser originário diretamente da atividade criminosa ou indiretamente. Agora, esse indiretamente é outro problema. Quando a lei diz que o dinheiro tem que ser proveniente de um ilícito penal, a existência desse ilícito penal integra a tipicidade do tipo de lavagem de capitais. Então, não se pode fazer uma denúncia que se diga assim, o sujeito vendia proteção policial e com dinheiro, como tem muitas denúncias, e com que ele arrecadou isso, ele lavou esse dinheiro. Tem que provar que ele vendia proteção policial. Aliás, tem um outro problema. Essa história do crime antecedente, eu estou com um caso agora que vai ser julgado pela 5ª Câmara Criminal, Tribunal de Justiça, uma Câmara bem democrática, em que uma cliente minha foi denunciada por ter ajudado um parente dela a lavar dinheiro. E ele foi processado pelo delito de quadrilha, 288. Só que no processo de quadrilha, o juiz separou os processos, o que já me parece uma estupidez, porque ele deveria reunir os processos. Porque se um crime é antecedente do outro, não se pode gerar sentenças condenatórias, sentenças que possam entrar em conflito uma com a outra. Num processo, o cara é inocente, absolutamente inocente de lavagem, vai ser condenado no outro, há uma relação de prejudicialidade. Como o processo penal é muito atrasado e o processo civil é mais moderno, o Código de Processo Civil criou uma nova forma de conexão, que é a chamada conexão por prejudicialidade. Embora o Código diga que duas causas são conexas quando elas estiverem em comum, o pedido ou a causa de pedir, a última reforma diz o seguinte: não, mesmo que elas não tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, se houver uma relação de prejudicialidade potencial entre elas, elas devem ser reunidas e julgadas no único processo. Então, isso acontece com a lavagem de dinheiro. Vejam que quando chega... O que aconteceu? Eu tenho uma prescrição numa imputação de quadrilha em que a denúncia diz, da lavagem de dinheiro, que o dinheiro é proveniente da atuação desta quadrilha. Quadrilha que eu não vou saber se existe ou não existe, porque a extinção de punibilidade diz o contrário. Agora, o juiz diz que não diz nem uma coisa nem outra. Agora, se o juiz condena na lavagem de dinheiro, olha o problema. Se ele condena na lavagem de dinheiro, ele está na mesma sentença afirmando que naquele ilícito penal originário dos recursos que teriam sido lavados, existia uma quadrilha. Mas como ele pode dizer isso se está prescrito? E o pior, se os agentes morreram, ele, por sentença, vai imputar àqueles que estão mortos a prática de um crime, sem nenhuma competência, sem nenhum sentido. Corre o risco de estar cometendo calúnia contra os mortos. Então, esse tema é um tema muito árido, porque ele exige... Esse é o grande problema do direito. Eu costumo dizer para os meus alunos que passar no concurso é mole. Um ano de preparação com uma pessoa razoavelmente inteligente, eu aprovo até um poste. Faço isso há 35 anos. Agora, aprender direito já é outra história, porque aprender direito exige que se tenha um conhecimento de teoria geral do direito e, sobretudo, de teoria geral do processo, porque essas coisas se interligam. Há, no Brasil, há mais de 30 anos, uma tentativa de uniformizar o processo, seja ele criminal, seja ele civil. E nós temos uma balbúrdia. Agora nós estamos discutindo. E o Código de Menores? O prazo que se conta do processo civil ou do processo penal? Os prazos são em dias úteis ou são em dias corridos? Graças à balbúrdia legislativa. A intimação eletrônica. O sujeito tem 10 dias para abrir e o prazo só começa a contar 10 dias depois.
Primeiro problema. E se esse processo, apesar de eletrônico, a secretaria ou a vara publica no Diário Oficial? O processo acaba com 2 prazos. Um a contar da publicação do Diário Oficial. Por favor, desculpe interromper o doutor Paulo, nós temos 2 minutos para encerrar. Então, eu peço desculpas, mas o fundamental é ver o seguinte, é firmar aquela premissa. O dinheiro, o bem, o capital tem que ser claramente proveniente de atividade ilícita. Esse é a tábula rasa. Se foi prestado um serviço, se alguém, tanto que você tem a situação da rachadinha. Há 2 tipos de rachadinha no Brasil. Uma rachadinha que o cara não trabalha e uma rachadinha que o cara trabalha. Na rachadinha que o cara trabalha, não se pode falar em delito de peculato. Na rachadinha que ele não trabalha, que ele não vai à repartição, aí sim pode se falar em delito de peculato. São 2 coisas completamente diferentes. Óbvio, dentro do limite, foi o que deu para colaborar. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Obrigada, eu agradeço a participação desses mestres do direito criminal e eleitoral, e eu me despeço aqui na certeza que esse evento está sendo um grande sucesso e de imensa valia. Obrigada a todos, tenham uma boa noite. Boa noite. Obrigado aos participantes da 5ª mesa redonda do webinário Direito Eleitoral, promovido pela Comissão de Direitos Eleitorais da OAB de Campos, com o tema Caixa 2, lavagem de capitais e crimes conexos. Agradecimentos especiais aos palestrantes Dr. Diogo Mentor e ao Dr. Paulo Ramalho.